Amém, igreja? Bom dia. A paz do Senhor. Que o Senhor continue falando conosco nessa manhã, amém? Que o Espírito Santo de Deus fale e não se cale. Que Ele nessa manhã possa encontrar em nós um coração fértil, com uma terra boa. Quem aqui já recebeu alguma instrução na vida aonde que teve que obedecer na íntegra e isso não aconteceu muito bem? Então deixa eu ajudar aí no exemplo. Pensa aí numa coisa que você gosta muito. Eu vou pensar em torta. De repente você vai pensar agora na feijoada da Ana Paula, não sei. Pensa em alguma coisa que você gosta muito. Visualizou? Bota aí na sua mente. E alguém falou assim para você: olha, Patrícia, essa torta é sua, mas você não pode comer tudo, você só vai comer um pedaço. E aí você foi, viu a torta, visualizou a torta, desejou a torta, e aí você deu mais do que uma mordida. Você deu mais do que uma mordida, não sei, naquilo que você pensou. Nós podemos dizer que nós obedecemos? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a instrução foi para não comer tudo, correto? E aí o que isso nos ensina, o que isso pode falar sobre nós? Que nós não obedecemos à ordem de quem deu e nós também não tivemos controle, domínio próprio, sim ou não? Então vamos no outro exemplo. Vamos supor que a gente receba uma ordem que, se a gente não cumprir essa ordem, vai dar ruim não só para a gente, mas para mais pessoas. Deixa eu colocar um outro exemplo. Você está trabalhando numa equipe, você tem um trabalho em equipe para fazer. E todo trabalho em equipe, quando ele é bem executado, a gente tem que dividir tarefas, não é verdade? Para a coisa ficar mais leve. Você fez a sua parte, você fez a sua tarefa, mas como é um trabalho em equipe, precisa de quê, igreja? Das outras pessoas fazerem o quê? A parte dela. E aí, não foi feito. A equipe teve sucesso? Por causa de um que deixou de cumprir, toda a equipe ficou prejudicada. Não é verdade? Então isso trata não somente do individual. Eu fiz a minha parte, mas a minha parte está dentro de um todo. E se o coletivo não fizer, eu também fico prejudicado. Nós vamos aprender hoje, na palavra de Deus, que quando a obediência, ela não é obedecida na íntegra, ela é pecado. Desobediência é pecado. Pecado gera morte. E pecado faz com que as coisas não evoluam, não progridam, não obtenham sucesso. Desobediência é pecado. E ao contrário, se a gente fosse colocar um espelho, se a desobediência leva à destruição, leva à perda, a obediência gera o quê? Bênçãos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Josué. Por gentileza. O texto que a gente vai ler, nós vamos observar. Deixa aí quietinho, Josué capítulo 7. O texto que nós vamos ler, nós vamos observar que Israel recebeu uma ordem e pela sua desobediência de não terem cumprido na íntegra as orientações de Deus, todo o povo teve a consequência. Todo o povo teve a consequência. Todo Israel teve a consequência porque uma pessoa deixou de fazer a parte que era para o todo.
E aí vou contextualizar porque o texto é grande e, diferentemente do que eu geralmente faço, nós vamos ler o texto junto e eu vou aplicando. Mas só para os irmãos entrarem no contexto, os israelitas, eles estavam vindo de um cenário de vitória, de conquista, de júbilo, porque o Senhor era com eles. Nas batalhas que eles tinham que enfrentar, tinham que lutar, o Senhor estava com eles. Então, tudo que eles faziam não era só, até porque o exército dos israelitas, frente às outras batalhas, não era lá nem grandes coisas. Eram homens comuns, eram agricultores, né? Então, assim, todas as batalhas que eles tiveram, né? A honra era do Senhor, né? Nós vemos isso na conquista, né? Para a ida para Canaã, na batalha contra Jericó, né? O Senhor deu as instruções, falou como que tinha que fazer, a marcha, o silêncio, o grito, a trombeta, e tudo ia muito bem. Era um cenário de vitória. Então, eles estavam acostumados a vencer, ter sucesso, mas a gente não pode deixar de observar, porque o Senhor estava com ele em todas as coisas. E aí nós vamos ver, quando a gente entrar no capítulo 7 aqui, eu estou contextualizando, fazendo um mapeamento de Josué nos capítulos anteriores. Porque quando chegar aqui, no capítulo 7, o cenário é outro. Era um cenário totalmente contrário das vitórias. O que estava acontecendo lá? Então, Josué, né, continuava com a ordem, ouvindo o Senhor. Ele já tinha ido para Jericó, o muro de Jericó já tinha caído, eles venceram. Opa, primeira batalha vencida. E aí tinha uma outra batalha, que aparentemente era uma batalha menor. Por quê? O desafio agora é eles irem e sitiarem, atacarem uma cidade chamada Ai. E essa cidade era muito menor. E assim, militarmente, era bem inferior ao exército israelita. E o que aconteceu? O que eles não esperavam. Eles perderam essa batalha. Alguma coisa estava errado. Uma cidade menor, assim, com todo um cenário, toda uma perspectiva de vencer, de ganhar, e aí eles perderam. Então, alguma coisa ali saiu da rota. Né? E por que eles não venceram a cidade de Ai? E por que isso não aconteceu? Então, é nesse contexto que a gente vai entrar agora no capítulo 7. Vamos acompanhar aí já logo no início, capítulo 7, verso 1. Está com sua Bíblia aberta aí, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zirim, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Deus tinha dado a ordem para eles irem para a cidade de Ai, mas eles não poderiam pegar, se apropriar das coisas consagradas. No capítulo 6, verso 18, ele vai falar assim, ó, destrua tudo, não se aposse de nada. Vocês vão trazer para mim, o Senhor falando para Josué, para instruir o povo, vocês vão trazer para mim o ouro, a prata, vai entregar para mim, isso o restante vocês vão queimar. Mas o que aconteceu? Um soldado se apossou daquilo que era consagrado para a destruição. E olha como inicia o verso 1. Se a gente puder colocar tópicos, o verso 1 é desobediência. Por causa de um soldado, todo Israel. Olha o finalzinho. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Por que será? A desobediência. Mas por que uma pessoa fez com que Deus ficasse irado com todo o povo? Igreja, no coletivo, Deus tinha aliança com o povo de Israel.
Acã fazia parte desse povo. Então, ele dentro de uma coletividade, deu ruim para ele, deu ruim para todo mundo. Deu ruim para todo mundo. Deus, logo no primeiro versículo, se afastou da presença dos israelitas. Por isso que eles não venceram uma cidade que aparentemente era inferior e tinha tudo para vencer. Não venceram porque a presença de Deus havia saído do meio dele. E aí eu já paro e faço uma aplicação para nós. O que eu e você fazemos, o que nós fazemos no individual, respinga no coletivo. A introdução foi uma introdução, né? Um trabalho em equipe, eu não faço a minha parte, o grupo todo não vai ganhar 10. Talvez não seja nem aprovado. Mas vamos aprofundar. Agora nós estamos falando de coisas espirituais. Quando Deus se afasta, não tem como as coisas darem certo, irmãos. Você vê uma cidade pequena, onde que eles já estavam, né? O texto vai, nós vamos percorrer o texto e nós vamos entender melhor. Já estava como vencida. Você pensa aí, você venceu o Rio de Janeiro todo. Uau! Deus estava com você vencendo o Rio de Janeiro todo. Aí você tem uma batalha para vencer São João de Meriti. Você perde, não tem algo estranho? Eles ficaram arrasados, nós vamos ver isso. É assim conosco, pensa num corpo humano. Quando um membro do nosso corpo, uma dor de cabeça, uma dor de dente, não está 100%, todo o nosso corpo não pode sentir? Pode sentir, não, ele não sente? Sente. Às vezes um resfriado, uma febre, a gente fica enjoado, sem disposição. Como igreja, trazendo para o nosso lado espiritual da mesma forma. Quando um membro é abençoado, pelo menos tem que ser assim. Toda igreja não é abençoada? Amém? Uma igreja saudável, nós somos uma igreja saudável, não é assim? A gente aqui lê os agradecimentos, a gente não glorifica, a gente não fica feliz pelas bênçãos e vitórias dos nossos irmãos. Mas quando um comete alguma coisa, uma desobediência que gera pecado, todos nós vamos sentir as consequências. Está aqui, ó. Está no texto. Sabe por quê? Eu e você, nós aqui somos galhos, mas estamos unidos aonde? Numa única videira. Quem é a videira? Jesus. Então, né, nós somos corpo. Mas aí o texto detalha, logo de primeira, verso 1, já fala logo, ó, desobediência. Por que desobediência? Acã, filhos de Carmim, se apossou-se de algumas coisas que o Senhor falou que não era para se apossar. O exército todo foi e um se apossou. Todo o Israel ficou debaixo da ira do Senhor. Vamos lá, verso 2 ao 5. Nesse bloco, o próprio texto ele vai se dividindo. Tá? Então, do verso 2 ao verso 5, nós vamos ver derrota, humilhação e desânimo do povo. Verso 2, acompanha aí. Sucedeu que Josué enviou os homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie 1, 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente.
Olha isso. Por que quando aqueles espias vieram falar com Josué, fomos lá espiar, não precisa muitos homens não, basta só 3.000. Até se Josué tivesse mandado 5, 10.000, não era na questão dos homens, certo? Porque a gente e eles só venceriam a batalha se Deus estivesse com eles, amém? Mas se Josué tivesse ouvido a informação, e se tivesse ido a Deus, Josué não sabia do pecado de Acã, mas provavelmente, eu vou me ousar a falar certamente, Deus iria falar, porque Josué é um homem de Deus, e iria falar, não estou mais com vocês não, e talvez o cenário fosse outro. Será que eles não perceberam que a presença de Deus não estava mais com eles? Foram para a batalha, espiaram, trouxeram informação, aquela informação não foi orada, ou seja, estamos acostumados a vencer, sempre deu bom, subestimou. Isso não pode acontecer conosco, igreja. Já fiz isso 500.000 vezes. Já sei, faço até de olho fechado. A gente coloca diante do Senhor, independente da tarefa que precisamos cumprir. Às vezes as coisas estão dando ruim para a gente fala assim, peraí, já fiz isso. Por que isso está dando ruim? É um sinalizador. Será que Deus está aí? Será que Deus está comigo? Será que Deus está nesse negócio? E como é que a gente vai saber? Apresentando a Ele. Eles foram derrotados, humilhados e ficaram desanimados. Não apresentaram a Deus. Acharam que a batalha, por ser pequena, não precisaria Deus agir. E Deus já tinha abandonado ele desde o início, quando um pegou o que não era para pegar. Gente, irmãos, isso nos ensina muito. Independente dos desafios, da jornada, daquilo que a gente tem que cumprir, nós precisamos apresentar a Deus tudo. Tudo, tudo. Tudo na nossa vida. E às vezes as coisas vão desandando. Mas peraí, mas por que está dando errado? Aí a gente vai ver tecnicamente, a gente vai ver habilidade, a gente vai ver coisas físicas. Inverte tudo. Aí depois, checklist aqui, checklist aqui, checklist aqui. Por último, meu Deus, eu já fiz de tudo, não sei o que está acontecendo. Se fosse ao contrário, não perderíamos tempo naquilo que nem tivesse necessidade. Amém? Então, isso aqui tem muito para nos ensinar. Como nos comportamos diante de uma situação para nós que é corriqueira. Será que a gente tira de letra ou a nossa atitude é independente de consultar ao Senhor? Foram derrotados, humilhados e o povo ficou desanimado. Vamos lá, entrar nesse cenário. Um exército que sempre estava acostumado com vitória. Vitórias muito mais pesadas, muito mais robusta. A cidade de Ai, ele estava nessa época aqui em Betel. Era mais ou menos 25 quilômetros. Era uma coisa pequena. Para ser derrotado, humilhado? E o que Josué, como líder, fez? Vamos continuar aí, versos 6 e 9. Versos 6 e 9, nós vamos ver a postura, a atitude que Josué teve. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar na mão dos amorreus e nos destruir?
antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Sabe, aqui a gente viu agora uma postura correta de Josué. Aqui a Bíblia fala que ele pegou as autoridades de Israel, traduzindo os líderes. Josué foi até os líderes, o que eles fizeram? Foram orar. E aí era comum, nessa época, eles rasgaram as vestes, cobrir a cabeça com terra, porque isso era comum naquela época e simbolizava uma atitude de humilhação, sabe? Uma atitude de tristeza profunda. E aqui o texto vai falar que ele permaneceu nesse jeito, né, diante da arca do Senhor. Né? A arca do Senhor, ela simbolizava a presença de Deus. Então ele pegou a liderança de uma maneira quebrantada, de uma maneira, né, assim, rasgando o coração, se prostraram lá diante da arca, que simbolizava a presença de Deus, e o texto vai nos falar que eles ficaram lá até a tarde. O que traduz para nós que passaram a manhã toda orando até a tarde para poder ouvir do Senhor a resposta. E aí Josué, ele era um ótimo estrategista. Ele faz uma oração ousada. É assim também a gente não faz? Ah, Senhor, puxa vida, por que isso aconteceu? Ele foi falando, por que o Senhor fez isso com a gente, para a gente ser envergonhado? Para que o Senhor trouxe a gente para cá, para atravessar o Jordão, para isso? Eles estavam arrasados. Mas Josué fala algo no final, ó, no verso 9. Que farás então pelo teu grande nome? Aí ele mexeu com Deus. Enquanto eles estavam lá desanimados, estavam derrotados, mas aí ele colocou, ó, Senhor, a gente está na lona. Mas e o seu nome? O seu nome vai ser envergonhado? Porque nós somos um povo seu. Como é que a gente procede quando desejamos e esperando alguma coisa que não foi feita ou não foi realizado ou não saiu do jeito que a gente tinha expectativa? Será que primeiro a gente reclama? Eu sim, vocês também? Vamos ser verdadeiros, irmãos? Antes da gente nos analisar, né? A gente às vezes está botando para fora, mas a Espírito Santo vai trazendo a mente, vai trazendo a mente, vai trazendo a mente. O Josué, sabe? Ele não foi lá no povo, por que nós perdemos? Ele fez a coisa direitinho. Ele pegou os seus líderes e ele foi orar. Sem pressa. Às vezes a gente está questionando a Deus, a gente está orando 5, 10, 15 minutos. Ali falou que ele ficou até a tarde. Então, se a Bíblia não fala que até o dia seguinte, foi num dia, manhã e tarde. Mas de repente a resposta para mim e para você vai vir uma semana, e um mês, um ano, 10 anos. E a gente para e reclama no meio do caminho. Sem pressa. Sem pressa de ouvir de Deus o que está dando ruim. É essa atitude que a gente tem que ter. E oração não tem como não ser respondida. Eu compartilhando essa mensagem ontem com o Wilson, que eu sempre compartilho, primeiro Deus me dá a mensagem e aquilo vai trabalhando no meu coração. Depois eu compartilho com a minha família para depois trazer para a igreja.
E aí o Espírito Santo, na hora que ele estava me dando essa mensagem durante a semana, ele já tinha eu já tinha lembrado numa situação, e aí me lembrou e eu esqueci, porque eu não anotei. E aí ontem ele me lembrou novamente, eu compartilhei com isso. Fui criada no lar cristão, a minha mãe sempre envolvida com oração. Não sei se tem hoje, MCA. Era Mulheres Cristãs em Ação. Ela era sempre estava à frente lá do grupo de oração das irmãs. E uma vez eu e o Wilson, ainda noivos, a gente queria casar. E a gente queria casar, mas queria a nossa casa própria. Aí tinha um amigo do Wilson. O Wilson já está até rindo, irmãos. Tinha um amigo do Wilson que falou: Wilson, tem um colega meu que tem... Eu não vou falar o nome do lugar... Porque pode ter alguém aqui que mora lá e o irmão pode ficar magoado comigo. Mas é um lugar muito ruim. Muito distante, do reino bem distante. Então, para não magoar, porque o que era ruim para mim pode não ser ruim para você. E especialmente para quem mora lá e alguém que vai assistir pela internet. É um lugar muito distante, gente. Pensa em Campo Grande. Pensa muito depois de Campo Grande. Muito distante. E aí esse colega do Wilson falou assim... meu colega está vendendo uma casa lá, muito distante. O Wilson sempre foi de Jacarepaguá, eu morei alguns anos em Jacarepaguá, minha mãe morava em Guadalupe. Aí minha mãe sempre gostava de sair com a gente, onde que a gente ia, minha mãe sempre estava com a gente assim, né? Aí eu falei: mãe, contei a situação, vamos ver uma casa lá, e falei o nome do lugar. Minha mãe, uma mulher de oração, sempre foi. A minha mãe não falou nada. Ela só falou assim: não vou não. Vocês têm certeza? Não, aquele fogo de casar? Eu crente, o Wilson crente, a gente queria casar logo. Talvez não seja isso que você riu, mas a gente queria casar logo. A gente estava desesperado por essa casa. E fomos, irmãos. Chegamos lá. Aí a casa, eu lembro que a casa era bonitinha, tinha um quintal, tinha uma grama. Aí o rapaz mostrou a casa, mostrou tudo. Aí o Espírito Santo, ele né, por mais que a gente fez a coisa errada, irmãos vão saber. Aí o Wilson falou assim: mas quem morava aqui? Aí o homem disfarçou, não falou. Aí foi com a gente, aí saiu da casa, eu lembro que na frente da casa tinha uma praça. E aí o homem ficava assim na praça, assim, olhando assim, ele ficava assim meio agoniado, meio nervoso. Aí o Wilson falou assim: mas por que estão vendendo a casa? Quem mora ali? Mataram o dono da casa que estava vendendo. Aí eu arregalei o olho para o Wilson, aí assim, o Wilson também assim, mas mataram? E o homem assim, nervoso, assim, na praça, olhando. E a gente sabe que você está muito empolgado, daqui a pouquinho sua bola murcha. Aí a gente, mas mataram por quê? Aí o homem, tipo assim, fala ou não falo? Eu não vou falar, mas penso pior. Aí a gente disfarçou, nós vamos pensar, fomos para casa. Irmãos, quando eu cheguei em casa, né, eu e o Wilson muito sem graça, minha mãe olhou e falou assim, mas a minha mãe falou assim: e a casa? Aí a gente contou a história, ela falou assim: eu sabia. Eu e o Wilson, recebemos a informação da venda daquela casa, ao invés de a gente orar, ver se era do Senhor mesmo, a pressa, sabe, a afobação, nós fomos direto. Mas a minha mãe foi orar. Minha mãe orava. Eu lembro que o pastor, sempre quando fala do pastor Marcos, que eu não tive a honra de conhecer sobre oração, e eu sempre fico ali no banco assim, minha mãe não é mais viva, visualizando. Minha mãe orava de manhã, 6 horas, depois ela orava meio-dia, depois 3 horas da tarde, depois às 18 horas. Eu vi. A gente morava numa casa muito humilde e não tinha porta, né? Então eu vi assim, no quarto, ela ajoelhada assim na cama orando. Então eu cresci vendo isso, mas eu não agi conforme. E graças a Deus, a gente não. Por quê? Porque tinha alguém orando para nos instruir. Amém, igreja? Um relato pessoal, porque quando eu fiz essa aplicação aqui, eu lembrei disso.
que a gente precisa apresentar a Deus qualquer coisa. Era para ver uma cara, a gente nem sabia se ia comprar casa ou não. Mas se a gente tivesse consultado o Senhor, nem ia. Oração tem resposta. Vamos ver. Verso 10 ao 15. Deus responde. Verso 10. O Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está aí prostrado? Aí a gente vê que Deus tanto responde a Josué, como ele dá a direção do que precisava ser feito. Verso 11. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei e apossou-se das coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. E aí Deus fala o que precisa ser feito. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apressa-te de manhã, uma tribo de cada vez, a tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez, o clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente. O homem de cada vez, aquele que for pego com as coisas consagradas, será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. A primeira coisa que a gente vê aqui nesse bloco foi a resposta do Senhor, primeiramente, sobre a postura de Josué. Levanta-se. Por que você está aí prostrado? O que Deus estava querendo falar com isso? Tem hora para orar e tem hora para agir. Na Bíblia a gente sempre vê, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Eu não me lembro outra passagem que fala assim, ó, para de orar. Levante-se, tipo assim, ó, para de orar. É hora de agir. Irmã, a gente precisa discernir. Bom, até aqui eu orei, mas agora é hora de eu pegar e agir. Foi isso que o Senhor de cara falou para Josué. Deus respondeu e falou assim, ó, levante-se, porque você está aí prostrado. Ele era um líder. A postura dele, né, até física lá prostrado, ia influenciar todo o povo lá. Quer saber o que está errado, Josué? Fica de pé, que eu não só vou te falar, como eu vou te mostrar. Sabe? Então a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para discernir. Bom, tô orando. Opa, agora eu preciso agir. Porque Deus responde a oração, irmãos. A gente precisa de fé para orar, mas a gente precisa de fé para agir. E a atitude de Deus para falar para Josué levantar é totalmente diferente da atitude do mundo com a gente. O mundo, se você caiu, você é um frouxo, você é um fracassado, você não vai conseguir, não é verdade? A postura, a reflexão de Deus é, você está prostrado, levanta, porque eu vou te restaurar, eu vou te ajudar, eu vou te reerguer, eu vou te mostrar, haverá restauração e eu estarei com vocês conosco. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Quando Deus nos ergue, é para nos corrigir, mas também para nos colocar em posição de vitória. Porque ninguém ganha nada prostrado. E o segundo direcionamento que Deus dá nesse bloco ainda, glória a Deus, uma segunda chance. Por quê? Porque quando Deus fala assim, ó, vocês vão fazer isso, tirar do meio de vocês o que era consagrado, que está em pecado, vocês vão destruir. E aí eu estarei com vocês conosco. Deus iria novamente estar na presença com eles. Então Deus, o nosso Deus, quando a gente erra, se há uma confissão verdadeira, se há quebrantamento verdadeiro, nós temos uma segunda chance. É um Deus de segunda chance. Direcionamento. Mas também eu preciso falar que nada fica oculto
diante dos olhos de Deus. Ele sabe o que os nossos olhos veem, Ele sabe o que o nosso coração tem, Ele sabe o que os nossos dedos manipulam. Precisou disso tudo. Acã não poderia ter falado? Acã não poderia ter falado? E aí, nesse bloco, Deus pede para o povo se santificar. Irmãos, a santificação, ela sempre foi e continuará sendo o antídoto contra o pecado. Sempre, sempre, sem santificação, nós não veremos ao Senhor. E aí, a descoberta veio. Vamos lá, versos 16 e 21. Deus revelou que estava oculto. Verso 16. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos. A de Judá foi escolhida. O clã de Judá vier à frente. Ele escolheu os zeraitas. Fez o clã de zeraitas vir à frente, família por família. Né? Então eu vou pular lá para o verso 20. Não, para o verso 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Deus poderia ter ido direto no Acã, não poderia? Mas eu entendo aqui que ele foi chamando tribo dentro da tribo. Foi tirando o clã era mais ou menos umas 60 pessoas. Depois do clã, ele foi tirando família. Da família, ele foi tirando um que representasse a família. Pedagógico. Deus não iria repreender naquele momento no individual. Por quê? Porque a aliança não era somente com Acã. A aliança do Senhor era coletiva, com Israel. Então Deus tinha que envolver todo o povo ali. Tribo, clã, família e o escolhido da família. Nessa época, né, não era assim, a dedanha, 1, 2, 3, você e eu. A sorte era lançada através de pedras. Então, a pedra que saísse lá, o nome da tribo era a vez dela ir. Então, assim, a escolha de ir para falar foi dessa forma. Irmãos, a gente precisa entender e ter alerta que tem coisas que não é para a gente acessar. Tem coisas que não é para a gente olhar. Tem coisas que não é para a gente pegar. Aqui, no mundo bíblico, foi barra de ouro, uma capa da Babilônia, coisas materiais insignificantes que ele nem usufruiu. Ele escondeu lá debaixo da tenda. E ainda que usasse tudo que nos separa de Deus, não presta. Vamos substituir para o nosso mundo atual aquela conversa de zap, aquele direct que não para que não seja, aquele de repente site que não é para entrar, aquela roda de conversa onde é para a gente não acessar, as conexões que não precisamos, não devemos fazer. Tudo que Deus condena, que nos gera pecado, que a gente precisa abandonar, e quem sabe isso está oculto em nós. Sabe, uma coisa é você ser pego no erro e ser desmascarado. Acã teve a oportunidade de falar a verdade, ele não falou. Uma coisa é falar assim, ó, errei, eu confesso, eu me quebranto, eu me abandono. Uma coisa é, pastor, você não sabe, a Patrícia fez isso, isso, isso. Aí o pastor vai, Patrícia, gabinete. Patrícia, você fez isso? Aí eu falo, ah, tá, fiz. Eu confessei ou fui desmascarada?
Foi o que aconteceu com Acã. Envolveu todo o acampamento, envolveu todo Israel. Por causa da desobediência dele, 36 soldados morreram. E ele não foi capaz de confessar. Teve consequência. Do verso 22 ao verso 26, nós não vamos ler, mas os irmãos depois lêem em casa. Nós vemos a consequência, destruição e disciplina. Deus é um Deus santo. Muitas vezes ele usa uma repreensão coletiva, pedagogicamente, para ensinar no coletivo. Mas ele sabe o que cada um de nós temos no nosso individual. E o que aconteceu quando Deus disciplinou, o povo se santificou, a verdade veio à tona, foi descoberta. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Eles tiveram a presença de Deus novamente com eles. E aí, se a gente continuasse aqui estudando Josué, os irmãos vão ver no capítulo 8 e nos outros, que eles obtiveram sucesso. Por quê? O pecado foi exterminado no meio deles. Irmãos, nós estamos no tempo da graça. Nós lemos um texto aqui no Velho Testamento, mas a aliança de Deus conosco continua existindo, amém? E a aliança de Deus conosco, através de Jesus, é um caminho que nos leva à obediência. Jesus se fez maldito em nosso lugar para que nós pudéssemos ter esse benefício. Sabe, a obediência traz as bênçãos. O que vai dizer lá Romanos capítulo 6, verso 23? O salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito, ou seja, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Através de Jesus nós temos a vida eterna. E a desobediência, ela rouba isso de uma maneira que nos afasta de Deus. Abra rapidamente sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Deus falava no passado e Deus continua falando hoje conosco. Lucas capítulo 8, verso 17 vai falar assim: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Deus continua falando, Ele fala através da sua palavra, fala através da oração, e Deus continua hoje sim usando os seus profetas. Quantos aqui estão assim em dia com a sua leitura bíblica da igreja coletiva? Quem está viu isso aí no capítulo 1 Samuel, capítulo 15. Saul foi rejeitado como rei, por quê? Porque ele tinha lá uma instrução de entrar na cidade, acabar com os amalequitas, e ele tinha que destruir todo mundo. O que Saul fez? Poupou a vida lá de Doeg, lá de Ziclac, que era o rei, ainda se apossou lá dos animais. E o que aconteceu? Samuel, um profeta, o verso vai falar... Quer ver, ó? 1 Samuel capítulo 15. Se você ler, você vai lembrar. Mas aí, ó, lá no versículo 10, falou que o Samuel clamou a noite toda. Clamou a noite, no dia seguinte foi encontrar com Saul. E o Saul veio com mentira, só que Samuel era um profeta. Aí o Samuel fala assim, ó. Verso 14, 1 Samuel 15, 14. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que ungido de bois é esse que estou ouvindo? Aqui, Samuel não tinha visto, ouviu com ouvido espiritual.
Deus já tinha revelado para ele que Saul tinha errado. Deus continua falando. Hoje ainda existe profeta, irmãos. Então aquilo que está em oculto, Deus revela, continua revelando de diversas formas, porque Deus não tem pacto com o pecado. Abra rapidamente, 1 Coríntios, capítulo 12. Assim como todo acampamento de Israel sofreu as consequências devido à desobediência de um soldado, o Acã, precisamos constantemente avaliar e examinar a nossa conduta, evitando que as nossas más atitudes não recaiam sobre os outros. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26 vai falar: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Hoje eu não moro mais em apartamento, mas eu já morei aqui no Village. Né? E os irmãos, acho que muitos aqui moram em apartamento, vai entender perfeitamente esse exemplo. Você mora num apartamento, tem um corredor lá, com outros apartamentos. Aí você coloca, a regra do prédio é: não coloque lixo no corredor. Aí você pega, coloca o seu lixo na sua porta. Aí aquele lixo fica lá 1, 2, 3 dias, porque você, né, a gente não colocou no lugar certo. E aquilo pode dar barata, aquilo pode dar rato, aquilo pode dar mau cheiro. Vai incomodar outros apartamentos no corredor, sim ou não? Então a minha atitude individual, ela vai respaldar na coletiva. E aí, por um não ter desobedecido, o outro vai se sentir no direito. Mas peraí, ele está colocando lixo no corredor, eu também posso. E não é bem assim, se a gente for trazer para as questões espirituais. Uma atitude isolada, mesmo parecendo pequena, pode causar um impacto negativo em todo o grupo. E se tratando como corpo de Cristo, o que eu faço no meu individual reflete nossa igreja. E isso é muito sério, irmãos. Essa palavra de advertência que o Senhor traz para nós essa manhã. Mas que bom, que bom, que bom. Porque eu não sou perfeita, assim como você também não é perfeito. E que bom que tem como a gente correr atrás quando o nosso pé vacila. E o que a gente precisa fazer? Primeiro, examinar a nossa vida e pedir ao Senhor para revelar áreas onde nós podemos estar em desobediência. Sabe por quê? Tem pecados que são ocultos até diante da nossa consciência. Quem vai falar isso é Davi. Lá em Salmo 19, anota aí, estou dando uma corridinha por causa do horário, mas Salmo 19, verso 12 e 13. Gostei da tradução, da nova tradução da linguagem de hoje, que fala assim, ó: quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Às vezes a gente está errando e a gente não tem consciência do nosso erro. E o pior, o que está causando no outro. Aí Davi vai falar assim: Senhor, me ajuda, porque tem pecado que eu faço que nem eu mesmo sei que eu estou fazendo. Aí ele continua no verso 13. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Porque tem pecado que é intencional. Por que é intencional? A nossa Bíblia é um manual de regra e prática. Se aqui fala o que pode e o que não pode. Se a gente faz, a gente está sabendo o que está fazendo. E aí ele continua. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Então, o primeiro resgate para nós, em termos práticos, examinar a nossa vida. Tem pecado oculto? Senhor, me revela. O Espírito Santo traz na nossa memória, irmãos. Como o Espírito Santo trouxe coisas na minha memória. Ele mesmo me dá a mensagem, mas a mensagem é trabalhada em nós primeiro. Não há quem não erre.
Eu erro, você erra, mas graças a Deus, nós temos a chance, através de Jesus, que é a nossa aliança, a nossa justificação, consertar aí, ó, nova história. Segundo, identificar e confessar imediatamente. Foi o que Acã não fez. E o exemplo dele não é para ser seguido. Pedi o Senhor para examinar a área. Identifiquei, confessar imediatamente. Provérbios capítulo 28, verso 13. NVI vai falar assim, ó. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Eu preciso da misericórdia do Senhor. Os irmãos precisam? Glória a Deus, todos nós precisamos. Mas eu gostei muito da tradução, da nova tradução na linguagem de hoje, porque é algo muito mais profundo. Olha o que ela fala. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Então, coisas que às vezes não rompe, não fluem. A gente precisa primeiro ver, opa, avaliação interna. Não é para tu olhar para o lado, mas é a gente com a gente mesmo. Ó. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Confissão e abandono. A gente pode errar, pode, porque nós não somos perfeitos. Mas eu não preciso ficar no erro. Eu confesso humildemente, rasgando meu coração e com sinceridade. E por último, buscar a santidade. Buscar a santidade todos os dias. Todos os dias, irmãos. Tem até um louvor, todo dia o pecado vem e me chama. É todo dia. Satanás está com um banquete, ó. Todos os dias a gente precisa buscar a santidade. João capítulo 17, verso 17, vai falar assim: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Palavra, irmãos, é todo dia. E aí eu bato na tecla que os nossos pastores falam aqui. Não pode ler um capítulo, ler um versículo, ver cada um no seu tempo, mas não temos desculpa. Se a gente não sabe o que está aqui, que é a nossa bússola, que é a nossa regra de conduta, nós vamos cair. E o que Deus está pedindo conosco nessa manhã é uma vida em obediência, em honrar a aliança com Ele. E isso passa identificar onde que estamos vacilando, confessar imediatamente, buscar a palavra de Deus e estarmos revestidos com santidade. Com santidade. Deus honra aqueles que obedecem. Deus tem prazer em honrar. E que bom que nós temos uma chance todos os dias, irmãos. Aquele que confessa os seus pecados e abandona. Sabe, o que mais me marcou nesse capítulo 7, que Acã falou. Em nenhum momento ele se arrependeu. Aí eu abro um parêntese. Eu e você, nós não temos essa autoridade de falar se uma pessoa está arrependida ou não. Porque isso é trabalho do Espírito Santo e Deus. Mas pelos frutos, a gente conhece. Ele foi desmascarado. Em nenhum momento ele falou. Porque ele falou assim, ó. Pequei contra o Deus de Israel. O texto não fala, e me arrependo, e por isso, e rasgou as vestes, e colocou terra na cabeça. O texto não vai falar isso. Então, remorso não é arrependimento. Só vamos obter vitória, só vamos obter êxito em tudo que fizermos se a presença de Deus estiver conosco. O apelo para hoje é uma vida de obediência,
um viver santo que honre a aliança de Deus conosco através de Jesus. Através de Jesus. Cadê o Emerson? Pode, Emerson? Através de Jesus. Vamos colocar em pé, nós vamos orar. Eu já concluí a mensagem. Que o Espírito Santo complete aquilo que precisa ser completado no seu coração, porque a palavra é do Senhor. Antes que o Emerson ministre aqui, nós vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos. Isso é muito individual, porque o meu individual vai respaldar no coletivo. E respaldar no coletivo trata-se também da nossa comunidade de fé. Porque se eu não for uma cristã verdadeira no meu trabalho, isso vai ter impacto lá com meus colegas de trabalho. Se eu não for uma cristã verdadeira na minha escola, na minha faculdade, aonde quer, isso vai trazer um impacto negativo para o nome do Senhor, envergonhando o Evangelho. Então, a palavra de Deus fala que nós estamos ao redor de nuvens de testemunha. Então, não se trata somente de nós. Nós precisamos pensar no coletivo, porque nós somos numa única videira. Senhor, está aqui tua palavra, Senhor, que ela alcance os nossos corações como uma boa terra, Senhor. Ô Jesus, ô Espírito Santo de Deus, que bom! Obrigada, Pai, porque nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não há nada em oculto que fique sem a Sua revelação. Por isso, Senhor, apresento o meu coração, assim como, Senhor, os meus irmãos estão apresentando o coração também diante de Ti. Porque o Senhor sonda as intenções, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos largar, não acessar, aquilo que nós precisamos destruir da nossa vida, para que a Tua presença, Senhor, seja completa, de forma abundante, de forma transbordante em nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos negociar com o pecado. Nós não queremos negociar com o pecado. Pecado gera morte. Pecado gera destruição. Nós não queremos isso, Senhor. Por isso nós nos colocamos aqui, Senhor, em humildade, clamando a Ti, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, estar, Senhor, trazendo à nossa mente algum pecado oculto, que talvez não tenhamos nem consciência. E assim, Senhor, como Teu filho Ezequias falou aqui, ele nem sabia essa palavra. O perdão passa por isso. Porque quando nós não perdoamos, nós também estamos pecando. Ajuda-nos, ó Deus, nessa manhã. Continue, Senhor, trabalhando em nossos corações durante todo esse dia, trazendo à nossa memória aquilo que precisamos lembrar, nos arrepender e confessar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O meu melhor quero Te dar, me derramar. Vamos cantar essa canção. Aos Teus pés, ser Sua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por Ti. Abraça-me com Tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tem
sede. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Tem aqui no nosso meio, a igreja continua com seus olhos fechados, nós estamos num período de adoração, mas tem alguém aqui no nosso meio que ainda não conhece Jesus, que não conhece essa aliança no qual nós falamos aqui, e quer que Jesus seja o seu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui nessa manhã? Sinaliza que nós vamos orar pela sua vida, nós vamos orar por você. Tem alguém? E para nós, crente em Cristo Jesus, que venhamos todos os dias, mesmo que errar o caminho, se consertar diante de Deus e buscar a santidade. Amém? Vamos de novo. O meu melhor, Daniel, dá uma força aqui. Quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Vamos aplaudir o Senhor.